Agora a gente vai falar então um pouco sobre constantes de equilíbrio, que são muito importantes nessa definição de um equilíbrio químico. Então, imaginem um recipiente em que são colocados alguns reagentes e, no início, esses reagentes vão começar a reagir em uma velocidade que vai diminuir à medida que o tempo vai passando. E, no início, só temos os reagentes, então a reação inversa não acontece, visto que não há presença de produtos. Mas assim que o processo se inicia e os produtos começam a ser formados, a rapidez da reação direta, que é a formação dos produtos, vai diminuindo, e a rapidez da reação inversa, que é quando os produtos reagem para formar os reagentes, vai aumentando, até que elas se igualam e permanecem constantes. Então, aqui a gente tem um gráfico que pode ilustrar isso muito bem. Então, a gente tem aqui a rapidez da reação no eixo y e a variação do tempo no eixo x. Então, vejam que a reação direta ela vai ter uma redução nessa rapidez. Ela vai ser muito mais rápida no início, quando a concentração dos reagentes é maior. Já a reação inversa, ela inicialmente é nula, porque não há presença dos produtos, mas ela vai se ficando mais rápida até que vai existir um equilíbrio entre a rapidez da reação direta e da rapidez da reação inversa. E elas serão iguais. Né? Neste momento, então, a gente tem um equilíbrio químico, quando a gente vai ter a formação de produtos e reagentes acontecendo de forma equilibrada. E assim sendo, um equilíbrio químico vai poder ser descrito, então, por relações matemáticas, né? E essas relações matemáticas vão permitir que a gente avalie as condições do estado de equilíbrio e como ele vai poder ser afetado por alterações no sistema. Então, consideremos esta reação genérica de A mais B dando C mais D. E vejam, né, a gente está considerando aqui uma reação reversível. Então, as letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos e as letras maiúsculas representam as substâncias. Para qualquer sistema em equilíbrio, verificou-se que existe uma relação simples entre as concentrações dos reagentes e as concentrações dos produtos. Então, a gente pode calcular a constante de equilíbrio a partir da multiplicação da concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela multiplicação da concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Essa relação matemática nos fornece, então, a constante de equilíbrio, que é o que nos interessa nesse momento. Mas é importante a gente destacar que, para cada sistema, a gente vai ter uma constante de equilíbrio com base na equação da reação e com base na temperatura. E, inclusive, a temperatura ela é um fator determinante para o cálculo dessa constante. Ela vai ser sempre alterada quando a gente tiver uma variação na temperatura. E a constante, né, vejam que aqui eu até já deixei indicado que seria o chamado Kc. O Kc é quando a gente tem a constante sendo calculada em função da concentração dos reagentes e dos produtos. Se a gente tiver uma segunda possibilidade, pode ser o cálculo da concentração em função das pressões parciais de reagentes e produtos. Nesse caso, a gente então vai calcular o chamado Kp, porque ele tem relação com as pressões parciais. Então, não se esqueçam, Kc é calculado em função das concentrações de reagentes e produtos. Kp é calculado em função das pressões parciais,
Mas, claro, só vai dar para usar a pressão parcial se a gente tiver um equilíbrio gasoso. Então, se a gente considerar ainda a mesma equação genérica que eu dei aqui no início, de A mais B dando C mais D, onde as letras minúsculas representam os coeficientes estequiométricos e as letras maiúsculas representam as substâncias. E, considerando que todas essas substâncias estão na fase gasosa, a gente teria a equação de Kp representada da seguinte forma: a multiplicação da pressão parcial dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela multiplicação das pressões parciais dos reagentes elevadas aos seus coeficientes estequiométricos, certo? Então, a constante de equilíbrio é muito importante para a gente entender como estão as condições do estado de equilíbrio que a gente está analisando e, principalmente, como ele pode ser afetado quando a gente tem algum tipo de alteração no sistema. E cada sistema vai ter uma constante de equilíbrio específica de acordo com a equação da reação e de acordo com a temperatura. A gente fica por aqui e a gente continua no próximo vídeo a tratar sobre equilíbrio químico.